Bem-vindos ao canal Chess Xadrez R3. Estamos aqui hoje para a primeira partida, primeiro confronto aqui da semifinal da primeira Copa BASP. Esse torneio tá emocionante demais. Hoje a gente tem aqui o jogo entre o Marcos e o Jacinto. Na outra semifinal a gente tem um jogo entre o Luiz Horácio e o Jorge. Confronto de gigantes aí nas duas semifinais. E antes da gente começar a apresentar as partidas aqui, ó, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todos os conteúdos. Aqui no canal a gente tem conteúdo desde o nível iniciante até o nível um pouco mais avançado aí. Temos estudos, análises, entrevistas estão chegando no canal, ó, que bacana. Tem a playlist do Bob Fischer que está quase chegando, hein? E tem muita novidade mesmo para vocês curtirem aqui no canal, tá bom? Então já compartilha esse vídeo, compartilha o canal aí com seus contatos no Face, no Instagram, nos grupos de WhatsApp. E por falar nisso, segue a gente também no Instagram, perfil Chess Xadrez R3. E agora, sem mais enrolação, vamos aqui para a primeira partida. Aqui o Marcos jogando de brancas, Jacinto jogando de pretas. Aqui então começamos a partida, ó, com peão dama, D4. Agora tivemos aqui pelo maestro aqui, cavalo F6, bispo G5, G6, para desenvolver aqui o bispo em fianqueto, né? Com essa ideia de desenvolver o bispo em fianqueto. Agora tivemos bispo por F6, já no comecinho aqui, ó, danificando a estrutura de peões das pretas. Olha que ideia interessante. Agora tivemos E por F6, agora E3, solidificando aí o peão central. Bispo G7 com a ideia de desenvolver, ó, seguindo o plano aqui de desenvolver o bispo em fianqueto. Tivemos C4, uma expansão. Agora C5, combatendo aí no centro. Tivemos cavalo em C3 e agora C por D4, E por D4. Tivemos o roque aqui pelas pretas. Cavalo F3 desenvolvendo. Cavalo C6, atacando aqui o peão. Por enquanto esse peão está bem defendido pela dama e pelo cavalo. Mas logo esse bispo pode entrar no jogo e incomodar também, hein? A gente teve agora bispo E2 desenvolvendo aqui e possibilitando aqui o roque pelas brancas. Tivemos dama em B6. Aqui mais um ataque aqui nesse peão. E aqui também querendo atacar esse peão de B2. A gente teve dama D2, continuando a proteção aqui no peão central e protegendo aqui o peão de B2. Tivemos agora F5, não falei? Agora esse bispo agora atuando fortemente aqui no centro. Todas as atenções aqui das pretas focadas nesse peão central. Agora temos 3 ataques aqui nesse peão. E por enquanto apenas 2 defesas. Agora a gente teve aqui torre D1, trazendo mais uma peça protegendo esse peão. Tivemos agora D6. Saindo aqui da frente do bispo, possibilitando o desenvolvimento do bispo de casas claras. Agora a gente teve o roque protegendo o rei. Bispo D7, conectando as torres aí. Trazendo uma proteção ao cavalo. Também podendo sair da frente das torres, né, para a gente ter essa conexão. E agora a gente teve A3. Torre de A em D8. Mais uma peça brigando aqui nessa coluna D, né, importante. E agora B4, uma expansão na ala da dama. Tivemos A6, dando uma casa aí de fuga para a dama, possibilitando a dama manter essa diagonal aqui, uma diagonal importante aqui, ela está na mesma diagonal do rei. É bom sempre ficar de olho nessa diagonal. A gente teve agora cavalo D5, atacando a dama. Então esse lance aqui meio que já previa o avanço aqui do cavalo. Agora a gente teve dama 7, mantendo a dama na diagonal do rei. Dama D3. Bispo E6 aqui atacando o cavalo. Cavalo volta para F4 e agora é o cavalo quem está atacando o bispo. Bispo volta para D7. Tivemos H4, expandindo aí na ala do rei. Começando um ataque aqui ao roque inimigo. Agora a gente teve H6, parando aqui qualquer plano das brancas. C5 expandindo mais um pouco aí na ala da dama. D por C5. Tivemos D por C5. Agora cavalo E5 atacando a dama. Dama para B3. Agora rei H7 saindo da diagonal aqui, da mesma diagonal da dama. A gente pode ter alguns temas aqui futuramente. Então o Jacinto já saiu desses possíveis temas futuros.
Aqui é um confronto de gigantes aqui. E a partida até então está muito equilibrada. A gente teve cavalo por E5, bispo por E5, cavalo D3, atacando o bispo. E agora bispo E6, contra-atacando aqui, deixando o bispo, mas atacando a dama. Agora a gente teve dama C2, bispo volta aqui para segurança em F6. Aqui o maestro ele opta aqui por manter o par de bispos. Agora temos cavalo F4, bispo captura em H4, ganhando um peão aqui temporariamente, aqui as pretas. Agora temos cavalo por E6, F por E6 e bispo C4, atacando aí esse peão aqui de E6. Temos E5, avançando aí, querendo criar um peão passado, querendo avançar aqui rumo à promoção. Torre captura em D8, torre captura em D8 e agora torre D1 brigando pela coluna. Dama B8 defendendo a torre. Agora torre captura D8, dama captura D8 e agora dama D3, propondo aí a troca das damas. E o maestro aceita aí, dama por D3, bispo por D3 e agora E4. A gente vai para esse final perigoso aqui, mas quer dizer, aparentemente perigoso. Mas aqui a gente está numa posição bem equilibrada, bem empatada aqui. Agora tivemos aqui E4, bispo C4, fugindo aí do ataque, bispo D8, bispo D5. Agora aqui a gente não vai ter muito progresso aqui, eu vou passar um pouco mais rápido os lances. A gente está numa posição de um final aqui de bispos de casas opostas, de cores opostas. Então tudo leva a crer aqui que a gente vai para um final empatado, será? Então aqui tivemos o avanço aqui, B6. E aqui as brancas, o Marcos aqui opta por avançar esse peão perigoso. Qualquer vacilo, ele está indo rumo à promoção. Então esse bispo tem que ficar bem de olho aqui nessa casa. Tivemos C6, A5, rei F1 melhorando o rei, rei G7, agora os reis vão jogar. Rei E2, rei F6, rei D2, rei E5. E agora aqui a gente teve bispo aqui que estava atacado pelo rei. Ele vem aqui para F7 atacando o peão. Tivemos G5 protegendo o peão, expandindo um pouco mais. Rei C3 melhorando o rei. Rei D6 agora atacando o peão aqui de C6. E agora a gente teve bispo para E8. Agora a gente tem bispo F6, cheque. Rei C4 melhorando aí um pouco mais a posição do rei. Agora A por B4, A por B4. A gente teve F4 expandindo aqui. Será que as pretas vão conseguir passar esse peão e promover? A gente teve agora B5, G4. Essa avalanche de peões aí. Bispo G6 atacando o peão. F3. Tentando uma ruptura, tentando criar o peão passado. Agora a gente teve G por F3, E por F3. E agora bispo H5 atacando o peão. Agora G3. Tentando aí aprontar aí o Jacinto tentando aprontar aí G3, F por G3 e agora F2. Está uma casa da promoção aí, mas tudo está bem controlado porque agora bispo E2. Bispo E5 atacando o peão. E agora o peão vai para G4, em segurança aí. Temos bispo F4. E agora rei D4, bispo E5, cheque. Rei E4. Bispo C3. E agora rei E3. Esse bispo manobrou aqui para C3 para proteger esse peão passado aqui. Então o rei vai ficar escravo aqui. O rei não pode sair de muito perto. O rei nem o bispo, senão esse peão promove. O bispo vai ficar protegendo o peão vai ficar protegendo o bispo. E agora bispo para E1. Aqui dessa casa agora ninguém tira esses dois. Temos rei F3, rei C7, rei F4, bispo D2, cheque, rei F5, tentando chegar perto aqui daquele peão de H6, mas esse bispo aqui tá monstro, tá protegendo os dois peões aqui esse bispo. Agora temos rei aqui para D6, esse rei aqui não pode sair daqui também, ele tá escravo, porque se ele sair de perto aqui o peão avança e promove. Agora temos bispo F1,
tampando aqui a casa de promoção, não deixando esse peão avançar. Agora temos bispo E3, rei E4, atacando o bispo. Bispo volta para D2, rei D3, bispo E1. Qualquer ameaça que o bispo sofrer, ele vai voltar sempre para E1. Então aqui a gente já está numa posição bem empatada, que já não tem muito progresso aqui pelos dois. Será que eles vão tentar levar para ganhar na seta? Corre esse risco também. A gente tem uma partida de 15+0, mas aqui eles ainda estão com bastante tempo. Vamos lá, rei E3, rei C7, rei F3, rei D6, rei F4, bispo D2 novamente, cheque, rei G3. Agora o rei vai tentar manobrar pela coluna H. Bispo E1, rei H3, rei C7, esse rei só vai ficar nessas duas casas. Rei H4, rei D6, G5, H por G5, cheque, rei por G5, rei C7, rei F6. Agora o rei vai tentar fazer uma oposição ali, será que dá certo? Agora bispo aqui para D2, rei E7, bispo E1, rei E6, bispo D2, rei D5, bispo E1. Aqui a gente já está numa posição sem progresso realmente para os dois lados. E aqui agora rei C4, bispo D2, rei D3, bispo E1, rei E2, rei D6, rei F3, rei C7, rei E3, rei D6, rei F3, rei C7. Depois de rei E3, a gente teve empate por repetição aqui. Tá bom? Então aqui um final empatado, jogo tenso aqui, jogo muito disputado aqui pelo Marcos e o Jacinto. E aqui eu separei dois lances aqui. A partida foi muito equilibrada, mas tiveram dois lances que poderiam causar um desequilíbrio. Aqui a gente teve no lance 20, é isso mesmo? Vamos puxar aqui no lance 20. A gente teve aqui, ó, cavalo por E5, foi um erro aqui pelo Jacinto. O Marcos não soube aproveitar aqui. Nessa posição, um dama aqui B8, ele manteria o equilíbrio da partida e provavelmente a gente iria para esse final de empates aí. Mas aqui após esse cavalo aqui em E5, poderia seguir aqui com cavalo por E5, bispo por E5 e agora cavalo aqui por G6, aparentemente ganhando esse peão. Mas aqui se o peão captura, vem dama aqui para D5, dando cheque, recuperando a peça. Aqui o rei provavelmente viria para H7. Aqui viria dama aqui por E5, ganhando iniciativa. Esse rei está exposto, as brancas estão com toda a iniciativa do mundo. E aqui nesse lance, o computador manda jogar dama aqui para B8, deixando a torre. Porque nessa posição, se capturar de peão, a gente já viu que vai vir esse lance da dama, dando cheque, e o rei está muito exposto aqui. Esse bispo vai ativar, as torres vão ativar e depois trocando as damas aqui. Agora as brancas estão com a iniciativa, com o peão a mais. Já deixaram o rei exposto, então aqui está muita vantagem para as brancas. E aí com jogo preciso, trocaria peças e levaria para um final vitorioso. E aqui a gente teve outro lance, aqui no lance 27, ó. Bispo C4 foi o erro das brancas. As pretas cometeram aquele erro que custaria a partida. E aqui estava uma posição vantajosa para as brancas. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ó. Depois que ele capturou esse bispo, ele jogou bispo C4. E aqui a gente chegou numa posição de igualdade. Aqui o lance correto, segundo o computador, seria dama C4, atacando aqui o bispo, atacando o peão. Aqui o bispo teria que voltar. A dama capturaria o peão aqui e a gente teria um final com 5 peões para cada. O material tá igual, mas só que o rei, a gente tem esse lance do rei exposto novamente aqui. E forte vantagem para as brancas. Aqui antes de capturar esse peão, poderia seguir com uma troca aqui. Depois dessas trocas, a dama capturando aqui, atacando o bispo. O bispo ia ter que voltar. E aqui a gente tem um bispo livre das brancas, enquanto o bispo das pretas está escravo aqui na defesa do rei. Aqui a gente poderia seguir com muita atividade para as brancas.
com o bispo aqui em F3, atacando esse peão que por enquanto só está defendido pela dama. Então as brancas, desculpa, iriam explorar bastante aí a falta de atividade das peças aqui das pretas. Tá certo? Então essa foi a partida, galera, a partida número 1. A gente teve um empate e vamos aqui para a partida número 2. Agora, nessa semifinal, eu esqueci de mencionar isso no começo do vídeo. São 2 jogos, então a gente teve um empate na primeira. Então quem ganhar essa aqui leva a vaga para a grande finalíssima. E se tiver um novo empate, a gente sai das partidas 15+0 e vai para a disputa Blitz 5+0, para disputar essa melhor de 3, tá bom? Caso houver empate. Se alguém ganhar essa partida, já classifica para a final. E agora então de brancas temos aqui o Jacinto jogando aqui seu famoso peão-dama, D4. Temos aqui F5, parecendo uma siciliana ao contrário. Aqui o computador não gosta muito desse lance, ele classifica como imprecisão. Agora temos cavalo F3, cavalo F6, bispo F4, desenvolvendo aí, fazendo sua famosa abertura inglesa. Temos aqui E6, E3, fortalecendo o peão central, D5. Agora C4, tentando uma ruptura no centro. Caso as pretas capturem aqui, as brancas capturam o bispo, desenvolvem, né, capturam com desenvolvimento e possibilitando aqui o roque. Então seria uma boa aqui para as brancas. Mas não é assim que segue. A gente segue aqui com bispo B4, cheque, cavalo de bem D2, C6, bispo D3, desenvolvendo aí, possibilitando o roque. Agora a gente tem cavalo aqui em E4, atacando esse cavalo aqui, cravando, o cavalo está cravado, né, por enquanto, possibilitando aí algumas trocas. A gente teve agora bispo por E4, F por E4. Interessante que o Marcos fez esse lance, e após o roque ele vai ficar com uma pressão chata aqui nessa coluna. Ele já fez isso pensando aqui, poderia ter capturado aqui com peão de D, mas ele capturou com peão de F. A ideia dele é jogar nessa coluna aberta. Tivemos agora então, o cavalo estava ameaçado, o cavalo foi para E5, roque, e agora, como eu falei aqui, a gente tem essa pressão chata aqui na coluna F. O jogo das pretas vai ser, o tema das pretas vai ser essa coluna F. Tivemos A3, questionando o bispo aí se ele quer voltar, se ele vai capturar, e ele captura. Bispo captura em D2, cheque, dama captura em D2, cavalo D7, ofertando aí a troca dos cavalos. Tivemos C5 expandindo, dama F6, fortalecendo aqui essa coluna F. Agora tivemos o roque, trazendo uma proteção aqui. Temos a troca dos cavalos agora, cavalo captura E5, bispo captura E5, com tempo sobre a dama, dama vai para G6, e agora B4 expandindo aí na ala da dama. Temos B6, tentando trocar peão, torre de A em C1, fortalecendo aí na coluna C, bispo A6, atacando a torre lá em F1, ó. Às vezes é um lance que passa despercebido, principalmente assim em partidas blitz, mas aqui é uma partida um pouco mais pensada, aí o tempo 15+0. E o Jacinto viu essa ameaça e fez torre aqui de F em E1. Temos torre de A em C8, fortalecendo, vai ser uma briga boa aqui na coluna C também. Torre C2, com a ideia de dobrar as torres aí na coluna C, brigar por essa coluna. Torre F5, aqui possibilitando também dobrar as torres aqui na coluna F. Bater nesse peão de F2, né? Por enquanto está bem defendida aqui a posição, mas futuramente após algumas trocas, quem sabe aí o Marcos conseguir explorar esse tema. A gente teve agora torre C1, torre de E em C1, né? Dobrando aí na coluna C. Bispo B5 aqui, querendo manobrar aqui para A4 e atacar essa torre. Então o Jacinto já faz torre C3. Temos torre F8, torre de 100 F8, dobrando aí na coluna F. Bispo F4, fazendo um bloqueio aqui, jogada muito inteligente agora das brancas, fazendo esse bloqueio aqui na coluna F.
Temos dama E8, trazendo a dama aqui para a coluna, para a ala da dama, né? Para tentar explorar aqui, trazer mais uma defesa para esse peão, agora que estava, após a ruptura, pode ficar debilitado. Temos A4, atacando aí o bispo, gambitando esse peão aqui, mas foi uma ideia muito bacana aqui das brancas. Ele oferece esse peão para abrir linhas aqui de ataques. Ele pode depois trocar os peões e ficar forte aqui nessa coluna C, ou explorar essa coluna A. E agora a gente teve aqui, o Marcos aceitou esse gambito, ele fez bispo por A4, e agora a gente tem C por B6, A por B6, e agora torre A3, ganhando aí o controle da coluna A, atacando aí o bispo. O bispo volta para B5 em segurança, e agora a gente tem torre na sétima, perigoso aí, torre A7. Temos G5, atacando aqui o bispo. Contra-atacando, né? O Marcos contra-atacando aqui o bispo. O bispo vai para E5 em segurança. Está muito bem defendido aqui por esse peão. Agora a gente tem torre de F8 em F7, brigando aqui por essa fileira 7. Não deixando... questionando aqui a torre que está na sétima. E o Jacinto segue aqui com torre A1, protegendo a torre. A gente tem umas trocas aqui. Torre por A7, torre por A7 e agora torre em F7, brigando novamente aí. Temos dama em A2, controlando aqui a coluna A e querendo o controle da sétima. Aqui o Marcos vai para as trocas novamente, torre por A7, dama por A7, controlando a sétima aí, e agora dama F8. Aqui as brancas estavam ameaçando checkmate aqui em G7. Então aqui esse lance vem para proteger o checkmate. Só que agora está caindo aqui o peão de B6, dama por B6 e agora dama A8. A gente teve aqui, ó, contra-ataque aqui do Marcos. Agora já que não tem esse perigo de checkmate aqui, agora quem está ameaçando checkmate são as pretas. Então aqui o Jacinto faz H3, dando uma casa de fuga para o rei. E se ele vier para essa casa de H3, ele está muito bem defendido aqui. O bispo, a gente tem quase um final aqui de bispo de cores opostas, assim como na primeira partida. Será que a gente vai para um empate novamente? Então agora a gente teve aqui, depois de H3, a gente teve H6, dama C7, mais uma vez aqui, com temas de checkmate. A dama volta para F8, bispo D6 atacando a dama, dama E8 fugindo aí. A gente teve rei H2, já fugindo aqui desses temas de fileira do fundo, colocando o rei em segurança para poder jogar tranquilo aqui com a dama e com os bispos, quem sabe até avançar alguns peões mais tarde. Agora a gente teve bispo em A4, o que será que ele quer com esse bispo aí? Agora a gente teve bispo em E5, novamente ameaçando checkmate, dama F8, será que a gente vai ter empate por repetição? Dama D7, atacando aqui o peão de E6. Agora dama C8, desculpa, dama F7, propondo aí a troca das damas. A gente tem dama C8, cheque. E agora rei H7, será que está tudo defendido? Dama H8, assustador aqui, ó. E agora rei G6, quase um mate, hein? Temos rei G3, e agora bispo B5. Agora bispo D6, manobrando aí. Bispo E2, aqui qualquer deslize de qualquer um dos dois aqui seria fatal. A gente está numa posição bem equilibrada. Agora bispo F8, dama H7, propondo as trocas aí. As brancas aceitam, dama por H7, rei por H7 e agora F3. Tentando uma ruptura aí, tentando levar para esse final vantajoso. A gente teve rei G6, agora F por E4, D por E4 e agora rei F2 atacando o bispo. Bispo vai para C4, temos G3, H5, bispo E7, rei F5, bispo D8 aqui, mantendo aqui a pressão nesse peão. Bispo B3, bispo E7, manobra dos bispos aí. Bispo D1, rei E1 atacando o bispo. Agora o bispo vai para F3, rei D2. Agora que esse rei quer vir, ele quer entrar na posição aqui e atacar esse peão. A gente teve aqui rei G6 voltando aqui, não desconfiando de nada. Rei C3,
Agora, bispo D1. Rei C4 entrando na posição. Agora, rei F5 novamente. O rei aqui está para lá e para cá. Rei C5 chegou no peão. E agora H4. Aqui uma ideia interessante seria bispo aqui para A4 defendendo o peão. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, após o término da partida. Ele fez H4 com a ideia de de repente criar um peão passado, promover. E agora depois de H4 a gente teve G por H4, G por H4. Agora rei C6 ganhando um peão precioso aqui nesse final. Bispo B3, B5, bispo D5, cheque. Rei D6, agora rei G6, bispo captura em H4, ganhando mais um peão. Rei H5, a situação começa a ficar tensa aqui pro Marcos. E aqui depois de bispo G3, o Marcos abandona. É isso mesmo. Vitória aqui para o Jacinto. O Jacinto está na grande final. Aqui vale salientar aqui no vídeo que o Marcos estava com 5 segundos. Então, esses lances imprecisos aí no final foram devido ao tempo. Aí estava com pouquíssimo tempo no relógio. Então, não achou os melhores lances. E ponto aqui para o Jacinto. Foi para a grande finalíssima. E eu separei alguns lances aqui pra gente ver nessa partida. É uma partida muito equilibrada. As duas partidas foram equilibradíssimas. E aqui a gente teve até o lance 14. As brancas estavam melhores desenvolvidas, mas nada que ganhasse a partida assim. E o primeiro lance que eu separei aqui foi o lance 25. Esse lance atacando o bispo foi uma imprecisão. G5 aqui. O computador gosta mais aqui de torre de F5 aqui para F7, brigando pela coluna. Aí sim funcionaria trocar aqui, mesmo trazendo a torre para cá, funcionaria trocar aqui depois, porque até então aqui o rei tá seguro, não danificou ainda aqui a estrutura dos peões. E aqui a gente teria um equilíbrio. Outro lance que eu separei foi no lance 30. Lance 30 a gente teve aqui a dama na sétima. E aqui a gente teve dama F7. Opa! A gente teve dama F8. Aqui o computador... Aqui depois a gente teve essa continuação. O computador fala que dama F7 equilibrava mais a partida. Mesmo perdendo esse peão aqui, a gente estaria numa posição empatada aqui. O bispo defendendo o peão defendendo o bispo, peão defendendo o peão. Todos os peões aqui estão nas casas brancas. A dama e o rei iam ficar defendendo esses peões. Mesmo a dama tentando entrar na posição aqui com cheques, o rei ia ficar aqui protegido pela dama e a gente não teria progresso. A gente partiria para mais um empate aqui. Porque os peões não avançam por causa dos bispos de cores opostas. E a dama fica sempre protegendo aqui o rei. Então, nessa posição, dama F7 equilibrava mais a partida. E aqui agora no lance 31... Vamos aqui pertinho, ó. No lance 31, a gente teve dama A8 com essa ideia de checkmate aqui. Mas aqui foi um erro. O certo aqui nessa posição seria rei para F7, segundo o computador. Se as brancas viessem com essa ideia, a dama ficaria sempre protegendo e a gente não teria mais uma vez progresso nessa posição. Seria uma posição de empate novamente. Mas aqui seguindo a partida, ó. Dama A8, a gente teria aqui H4, e aqui se G por H4, a gente teria bispo B8, olha que lance bonito, fazendo um bloqueio aqui. Não poderia sair com a dama, né, para dar cheque, porque o rei voltava aqui para H4 e nessa posição aqui estava perdida para as pretas, o rei estava muito exposto. A dama ia encostar aqui junto com o bispo e ia ter checkmate em poucos lances. Aqui eu fiz uma análise aqui, ó. Se bispo B8, o rei teria que vir para F7 meio forçado. Viria dama C7. C7 cheque. Rei G6. Agora dama C8. Ameaçando aqui o peão. E aqui qualquer lance, H6... Viria dama E8. E se o rei para G5, aqui viria
Bispo aqui dando cheque, ganhando a dama e ganhando a partida na sequência. A gente teria até, não precisaria nem capturar a dama, o computador dava mate em mais 5 ou 6 lances. Mas aqui por segurança, né, a gente capturaria a dama e estava tudo certo. E aqui eu separei um outro erro aqui da partida, um outro lance. H6 nessa posição foi um erro. Aqui o computador fala que se jogasse dama F8 a gente estaria numa posição de equilíbrio, numa posição de empate. E poderia seguir com aquele mesmo plano de rei aqui para F7. A dama ia ficar sempre protegendo aqui esse rei e a gente teria uma posição de empate. Mas como seguiu aqui com H6, poderia seguir aqui com Bispo B8 com aquele mesmo tema do bloqueio. O rei seria meio que forçado a vir para F7. A gente teria aqui dama C7 cheque, rei E8. Agora dama C8 cheque. Agora rei F7. Dama D7 cheque, rei F8, e aqui, depois de rei F8, bispo D6 cheque, rei G8, dama captura E6 cheque, rei G7, aqui já está meio perdido para as brancas, mate em poucos lances, bispo E5, rei F8, só lance forçado aqui, e aqui a gente poderia seguir com dama F6 cheque, depois de rei E8, a gente poderia jogar bispo D6, seria mais fino aqui, ameaçando checkmate, ou a gente poderia seguir simplesmente com dama aqui para H8, ganhando a dama e a partida na sequência. Então nessa hora depois do H6, vou voltar aqui um pouquinho mais, depois do H6 faltou esse lance aqui, bispo B8 fazendo bloqueio e ganhando a partida. Outro lance que eu separei aqui, galera, foi o lance aqui bispo F8. Depois aqui desse bispo E2, bispo F8, aqui as brancas estão com a iniciativa, estão com vantagem aqui, segundo o computador. E depois desse bispo F8 aqui, a partida empataria, porque poderia seguir com dama C7 cheque. E o dama E5 era meio forçado, trocando as damas aqui. Dama por E5, D por E5, e a gente estaria numa posição de empate. E aqui, mas aqui as pretas não souberam aproveitar. Depois dessa jogada ele fez um erro aqui, dama H7, dando chance às brancas. E as brancas cometem um novo erro aqui, capturando em H7. Para continuar com a iniciativa, para continuar explorando esse rei exposto, o lance correto aqui seria dama para E5, aqui mantendo a iniciativa e mantendo esse rei exposto. Então aqui as brancas estariam bem incomodando aqui esse peão. Não estaria fácil aqui a vida para o Marcos. Mas o Jacinto não achou esse lance. E aqui agora a gente teve no lance 55. O lance aqui é H4. Aqui foi o erro fatal. Nessa posição aqui, um pouco antes, o bispo já deveria ter coberto aqui essa casa do rei. Não ter deixado o rei entrar na posição. Mas só que mesmo depois do rei encostando no peão, ele ainda teria um último recurso aqui para manter o empate, que seria o bispo A4. Que aí protegeria, não teríamos progresso nessa posição, e a partida estaria empatada, a gente teria ido para uma partida blitz, aí 5+0, para definir quem ia para a final. Mas aqui, depois do H4, aí não teve mais jeito. Tivemos essa troca, e aqui com pouco tempo no relógio, o Marcos não achou esses lances, e aqui, faltando 5 segundos, ele abandonou. Então, tivemos 2 jogos equilibradíssimos, como eu falei, jogo de gente grande aqui. E quem foi para a final foi o Jacinto. Agora ele espera o vencedor aqui do confronto entre Luiz Horácio e o Jorge. E vamos ver quem vai para essa finalíssima aí, tá bom? No próximo vídeo eu vou trazer esse confronto. E é isso aí, galera. Segue a gente lá no Instagram. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, seu comentário. Seu comentário é muito importante aqui para o crescimento do canal. E é isso aí. Até os próximos vídeos aí. Canal Chess Xadrez Arredrez. Valeu!